Saudações, você está no Adoc Podcast. Hoje eu tô aqui com o Leandro Lara. Tô até olhando pra ver se eu não falo errado o nome dele. Pra ver se eu não chamo de Pedro de Lara aqui no início do podcast. Mestre, você poderia aqui se apresentar? Ele é promotor de justiça, maior parte da atuação dele, pelo que eu vi, é na promotoria de justiça. E a gente vai bater um papo aqui com ele, conhecer um pouco da rotina, da trajetória de vida dele. Mestre, acho que é melhor você falar um pouco sobre você do que eu, logicamente, né? A satisfação tá aqui, contar um pouquinho das histórias, que são muitas, né? A gente vai ficando velho, só coleciona a história. Assim, você falou aí da promotoria, eu tô no Ministério Público desde 2012. Fiz o 9 29º anos. concurso, ano que vem faço 10 anos, em maio do ano que vem, faço 10 anos de Ministério Público. Mas o direito, eu iniciei o curso há um tempo, eu iniciei em 2002 a faculdade de Direito, e trabalhei com direito desde então, porque eu já era servidor do Superior Tribunal Militar. Entrou Tive no durante STM 10 antes. anos no Superior Tribunal Militar. Mas Fiquei lá que você durante entrou 10 como anos. técnico Eu superior. passei como era técnico judiciário. Eu vou te contar depois aí do início e encaixo a trajetória do Superior Tribunal Militar também. Mas fiquei lá 10 anos e saí do Superior Tribunal Militar para o Ministério Público do DF como promotor de justiça. E aí, Uhum. desde então, eu tô no júri. Eu sempre fiquei em promotoria do júri. Saí do júri um período curtinho, quando eu titularizei numa promotoria de violência doméstica, Uhum. que é uma matéria que, assim, não é que eu não goste, é uma matéria muito idêntica, os casos são os Não mesmos, tem só a muda os nomes, não dinâmica tem. toda Aí, que você estava acostumado no Tribunal do no Júri, né? Tribunal do Júri. Aí eu fui, porque na nossa carreira a gente tem uma estrutura de, claro, né? Os mais novos vão fazer os piores, não vou dizer os piores, mas os mais árduos trabalhos. É normal em toda e Dentro qualquer da área. distribuição de casos de Isso, vocês, dos isso. promotores. O júri não é uma área que todo mundo deseja se encontrar no júri, quem não tem perfil. Nós Uhum. temos promotores extremamente vocacionados que estão no júri por opção porque realmente gostam. Aqueles que não têm perfil ou que não são tão afeitos àquela discussão em plenário, porque a matéria em si é tranquila. O problema são os embates que a gente tem em plenário, realmente são estressantes. É algo que não é fácil de você levar se você não tiver um perfil para aquilo. Uhum. Eu encarei o júri como um desafio e falei, olha, é o mais difícil, então é aqui que eu quero ficar. Eu podia, pela minha colocação, toda a antiguidade no Ministério Público. Então, pela minha colocação no concurso, eu estava no meio da minha turma, que tinham 51 pessoas, se eu não estiver enganado. Eu acho que estava em 27º, então eu tinha condições de estar em promotorias melhores do que o júri, mas eu preferi pegar o júri, porque é o que mais complicado tem, assim, Uhum. no Ministério, na minha opinião, tá? No Ministério Público. E aí eu fiquei no júri até então. Tô pensando em dar uma volta no freio agora, tirar umas férias, mas enfim. E aí a minha caminhada no serviço público começou em 96. Aí eu tinha comentado com você, porque eu sou Nossa. de Junaí, Minas Gerais, e vim para Brasília porque todo mineiro foge para cá. Tá aqui do Inclusive, lado. inclusive, a gente brinca, isso não é nem a gente fica falando isso, mas se a gente fizer uma análise individualizada dos estados, Minas Gerais tem mais pessoas aqui do que qualquer estado do Nordeste. Ah, não sei. É fato, Maranhão, não é fato. Maranhão Não, tá em não, não, peso não. aqui em Brasília. Se você somar todos os estados, Nordeste, claro que tem mais, mas individualmente é Minas. Isso aí é uma pesquisa, a Codeplan divulgou um estudo um tempo Ah, atrás. é? Então, em termos de, porque é próximo, então Uhum. assim, a gente sabe que nordestino veio para Brasília e há um número maior do que mineiros, somando todos, mas individual é Minas. Entendi. E eu tenho certeza que você conhece vários mineiros aqui, porque Conheço. tem, a gente é um aquário aqui, Conheço, né? uai. E aí eu vim para cá em 95 e eu tentei arrumar emprego na iniciativa privada. Deixei currículos em vários locais e ninguém me contratava, não conseguia achar nada. E aí abriu um concurso na TCB, que era Transportes Coletivos de Brasília, e no IBGE. Eu fiz os dois concursos, passei nos dois e fiquei um período no IBGE Na e escalada de concurso, tu isso, começou comecei, por comecei com esses baixo. dois, lá embaixo. Minha carteira foi assinada a minha primeira vez como cobrador de ônibus, R$ 327, tá lá até hoje. Nossa. Esses dias agora eu fui levá-la para
averbar férias da faculdade, eu lembro, eu sempre olho esse salário lá. Então, primeiro concurso. E aí, fiquei quase 3 anos na TCB. Eu fui demitido, a empresa, ela passou por um processo de enxugamento, concedeu as linhas para outras empresas e demitiram todos os funcionários, todos não, né? A maior parte dos funcionários. Eu entrei nessa leva. As empresas que assumiram me chamaram para continuar, porque precisavam, né? Mas eu não fui, já tinha um outro concurso. Na Polícia Militar, eu cheguei a iniciar. Não, a policial militar. A Polícia Militar. E era um cargo de soldado, eu iniciei o procedimento e passei em seguida no Corpo de Bombeiros. E aí, as duas carreiras, os salários Já são começa idênticos. a melhorar a situação. Já melhorou um pouquinho. E aí, no Bombeiro foi onde eu fiquei 2 anos. Isso era aqui que em ano, Brasília. mais ou menos? De 2000 a 2002. Eu tomei posse dia 20 PM de aqui é agosto. muito bom, né? PM bombeiro. Eu acho, a estrutura administrativa é boa, o salário eu acho que é o melhor do país, sempre foi mais bem pago por causa aí de ser verba federal, Sim. enfim. Aí eu fiquei 2 anos no Corpo de Bombeiros. E aí eu já tinha alguns concursos, o Superior Tribunal Militar me nomeou, e eu nem ia, porque eu tinha uma perda de salário. Na época o judiciário pagava menos do que um soldado. Providência divina, a história eu conto, ninguém acredita. Eu cheguei a desistir do concurso do STM, de boca para servidora. Ela me ligou, lembro o nome dela, Letícia, que é o nome da minha filha mais velha. E a Letícia me ligou e falou assim: Leandro, sua posse, você vai tomar posse no STM? Eu falei: não vou não. Você podia vir aqui assinar o termo para desistir. Eu falei assim: eu não posso, porque eu tô de serviço. E a gente, no militar, não sai a hora que quer e tal. Sim. Aí ela falou: não, então eu vou levar o termo aí para você assinar. Isso já era final da tarde. Ela falou assim: pode ser amanhã cedo, porque eu moro na Asa Norte. Eu falei: pode. E no dia de manhã ela levou o termo para eu assinar. Só que nesse dia à noite, eu tava lá meia-noite, fazendo meu turno de guarda. Tinha um colega da mesma ala, que me renderia, ficou lá um pouquinho comigo, e nem era para ter ficado, era para ele ter chegado, passado a minha arma para a arma que a gente usava, e eu ia voltar. E ele ficou lá um tempo e não sei porquê. Ele me fala que o irmão dele era servidor do STM. E quando ele comentou, eu falei: cara, amanhã eu vou desistir de tomar posse lá. Então, ele: como assim vai desistir? Aí ele: eu vou desistir, porque eu passei no concurso, mas eu ganhei menos. Eu já tinha 2 filhas nessa época e pagava pensão para 2 filhas. Eu não podia abrir mão de perda financeira nenhuma. E aí tinha uma perda na época de aproximadamente R$300, que isso em 2002 era significativo para mim. E pro salário também, né? Aí ele: não, você não vai não. Ele ligou pro irmão dele, que trabalhava numa área lá no STM. Pra você ter ideia, nessa época eu não tinha aparelho celular. Eu fiquei um tempo lá e ele me ligou pro irmão dele e falou assim: conversa aqui com meu irmão. E o irmão dele me convenceu a tomar posse. Falou assim: não, vem pra cá porque é assim, 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 assim. Tem coisa melhor. E eu fui. E a Letícia chegou no dia de manhã e falei: eu posso tomar posse? E ainda pode, mas você tem que providenciar uma documentação, porque seu prazo, quando você é nomeado, você tem 30 dias para tomar posse, conforme a legislação nossa aqui. E eu dei pulo para conseguir histórico, documento escolar e consegui tomar posse lá. E aí fiquei no STM 10 anos, saí em 2012 para entrar no MP da FP. E aí fiz outros concursos, fui nomeado inclusive para analista do MPU, mas eu não fui porque nessa carreira do STM eu consegui ser lotado em gabinete de ministro e ganhar uma função pela assessoria do ministro. E essa assessoria, a função compensava. Com essa trajetória toda, tu não começou a dar aula em cursinho? Dei aula já, assim, cursinho não foi objetivo de ficar muito tempo por causa da sazonalidade, era muito sazonal. E durante um período, questão de tempo mesmo, o cursinho geralmente te colocava final de semana, aula, e algumas aulas, eu esqueci o nome do cursinho, um cursinho até que cresceu aqui em Brasília. Eu fiquei um tempo. Já dei aula para a segunda fase, Uniju, que eu lembrei o nome de um aqui agora, já dei aula lá, inclusive, tem um colega nosso do MP-DFT que foi meu aluno no Uniju e passou. E depois eu entrei na faculdade de projeção. Antes da projeção, eu tinha lecionado já na Anhanguera, que eu acho que foi vendido. Tem um grupo aí que comprou a Anhanguera em 2010. Eu comecei a lecionar antes de entrar no MP. Depois eu entrei no grupo projeção e, por último, no grupo processo também. Assim, mas aí é algo que eu gosto, porque te mantém atualizado, a gente acaba tendo uma obrigação ali de estar sempre atualizado. Né? No nosso trabalho, claro, também, mas a diferença é que no nosso trabalho ele é muito mais, digamos assim, a área mais estreita. Então, a aula te coloca sempre atualizado, comprando livro, lendo jurisprudência. E aí eu gosto também, é algo que é interessante. E o júri, né? Por que tu acabou
assim, nessa trajetória de concurso, por que tu acabou escolhendo a promotoria como um objeto? Porque, né, são vários outros concursos, promotoria tá entre um dos melhores, né, top 10 concursos aí, mas por que a promotoria foi a escolha? Na verdade, eu digo, assim, os alunos em geral todos perguntam por que você fez um concurso para promotor, e eu digo que a gente não escolhe o concurso, é o concurso que escolhe a gente. Eu, na verdade, eu queria, assim, o sonho inicial, quando eu iniciei o curso de Direito, queria ter feito o concurso para magistratura, eu queria ser juiz, eu tinha essa ideia. Mas é uma coisa meio assim, a gente pensa, o juiz é um cidadão, vai conjugar na primeira pessoa, faço, determino, condeno, absolvo e tal. Quando a gente começa a ter contato com a ciência jurídica, como é que funciona, aí pelo menos eu mudei de ideia. E aí eu fiz concursos, tanto para a magistratura, quanto para o Ministério Público, e outras áreas. Por exemplo, eu fui reprovado na prova oral da AGU, a primeira prova oral, que a AGU não tinha prova oral, era a primeira e segunda fase. No primeiro concurso que eles criaram a prova oral, eu fui reprovado nessa prova oral. E fui reprovado por uma questão muito simples. Eu não fiz nenhum cursinho para a prova oral. Uhum. E se eu tivesse feito um cursinho onde eles explicavam o mínimo, eu teria sido aprovado. Básicas. Assim, eu creio que quem nos ouve, tem alguém aí que ainda não fez concurso. Vou contar a história aqui só para... O público de Brasília, principalmente, gosta muito de concurso, né? Sim, e eu não sabia disso também. Então, quando a gente faz uma prova oral, você é avaliado por vários critérios. Um dos critérios que é utilizado é a sua expressão normal, corporal, a sua fala correta, se você usa a língua portuguesa corretamente, se você fala algo que eles têm como avaliar, você vai ser avaliado por essa questão de postura, de fala correta, uso do vernáculo. Isso valia 20 pontos na prova da AGU. Ela tinha 20 de 100? 20 de 100. Isso eram 4 grupos, então eram 400 pontos, e no grupo de 100, 20 pontos de cada grupo era para essa primeira parte. E aí, eu não tinha feito cursinho e eu não sabia que eu tinha que falar para ser avaliado, pelo menos para ganhar 20 pontinhos, né? E aí me fizeram uma pergunta, nunca esqueci essa pergunta. Me perguntaram assim: existem a corrente interpretativista e a não interpretativista. Qual das duas mais favorece o ativismo judicial? Essa foi a pergunta e eu falei na lata: não sei. E calei a boca. Eu não sabia mesmo. E aí eu fui reprovado por 4 pontos. 4 pontos. Em 400 eu fui aprovado por 4 pontos na prova oral da AGU. E aí você pensa, nossa, que tragédia. E eu agradeço. 400 é a meta mínima? Não, 400, era assim, a prova oral valia 400 pontos, eu tinha que fazer 200 nos 4 grupos, tá, eu tinha que fazer a metade. 196. Eu fiz 196, eu precisava de mais 4 pontos. E assim, óbvio que eu fiquei triste, desolado no início. Fiz uma tatuagem aqui numa fênix, pô, cabeça pra cima, fiquei triste pra caramba. E aí depois eu vi que se eu tivesse entrado na AGU, eu tava lá até hoje. Tudo bem que hoje a carreira tá boa. Mas eu me sinto muito mais realizado no Ministério Público. E aí eu continuei estudando e pouco tempo depois eu passei no MP. Aí o lance é o seguinte, quando você tem uma pergunta numa prova oral, fala qualquer coisa. Se eu tivesse falado, por exemplo, assim, se eu sei, eu não... É interpretativismo. Se eu falo, o que é ativismo judicial? Eu falo assim, o ativismo judicial é uma forma em que o poder judiciário utiliza de um poder que não é dado constitucionalmente a ele, onde ele legisla, e ele pode legislar de forma negativa, mas não de forma positiva, e aquele legisla. Se eu falo qualquer coisa explicando o ativismo judicial, eles vão ter que me dar algo dentro dos 20 pontos, e eu teria sido aprovado. Como eu lá tá com não sei, é zero. E aí eu fui aprovado. E aí eu aprendi isso quando eu passei no MP, na segunda fase, que eu fui para a prova oral, aí eu disse, agora eu vou fazer um cursinho. E eu fiz um cursinho, foi onde eu aprendi que a gente tem que dar uma pedalada lá. Não é pedalada, né? Você vai falar algo para ter uma avaliação mínima. Porque se tu explica o que é ativismo judicial, mesmo não enquadrando nas teorias... A pergunta era... E é uma pergunta, e eu sei que deixa a gente magoado. Aí você pensa assim, mas onde é que tá falando isso? Depois, é claro, né? Depois que essa pergunta foi veiculada nesse concurso, ela passou a constar. Eu lembro... Nas aulas, teve um professor, um internacionalista famoso aí, eu sou ruim de nome. Mas enfim, o livro dele ele lançou. Essa resposta estava no livro de Joaquim José Gomes Canotilho, que é um doutrinador português. Eu queria que eu tivesse lido o livro de Canotilho para fazer uma prova oral. Eu não li o livro do cara. E assim, a pergunta eu acho que ela era exatamente para fazer isso, para te colocar numa situação de saia justa para ver como você reage. Aí passaram para o outro grupo. Se eu tivesse falado qualquer coisa, o examinador
te perguntam outra coisa, te dão uma deixa. Mas na hora que você fala, não sei, você cortou o papo e essa nota tá ali. E aí essa malandragem não é malandragem, né? Mas essa forma Estratégia, né? essa forma de você encarar essa prova oral, ela tem que passar por isso. Você tem que falar algo. E depois eu fiz a prova do Ministério Público, essa que eu fui aprovado, me recordo de uma outra pergunta. E eu até lembro do examinador, tem o livro dele. Ele me perguntou assim: nós temos o direito penal, um conceito analítico de crime, o fato típico, antijurídico e culpável. Isso. Aí ele, pois na culpabilidade nós temos lá a potencial consciência da ilicitude, a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa. E ótimo. Até aí tudo bem. Aí ele, na exigibilidade, na potencial consciência da ilicitude, nós temos algumas teorias que explicam como a gente afere essa capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Eu tenho. Aí falei, né? Expliquei lá a teoria, a valoração paralela da esfera do profano, não sei o que, falei um monte de coisa. Aí ele, ótimo, você falou uma teoria, falta mais 5. Aí eu não sabia as outras 5, porque eu não tinha lido, até então eu não tinha lido o livro dele. Mas eu já sabia como contornar. E fui falei mais algumas questões relativas ao tema e falei que não me recordava. E ele, tudo bem. E me fez uma outra pergunta que eu sabia. Então é assim que a gente lida com essa questão. É muita coisa da prova mesmo, né? Porque até de cunho prático, tu não utiliza 5 teorias ali. Não, a ideia é essa. A ideia que quando ele te coloca numa saia justa é justamente para aferir como é que você vai reagir quando você não tem uma resposta pronta. Na verdade, o examinador, ele quer saber se você leu a obra dele. Esse examinador, na verdade, eu até tentei. Ele é autor de livro e eu não consegui ler o livro dele todo. Eu estava com medo, no meu concurso, Adércio, esqueci o nome completo. José Adércio é o nome desse. Hoje acho que ele é procurador regional, é subprocurador-geral da República, e ele estava na minha banca de constitucional. E é um professor que todo mundo o temia. Eu li o livro dele, eu li assim, uma tese de doutorado dele. Ele não vai me assistir mesmo, né? Chato. A Constituição Reinventada. Não leiam aquilo. Muito chato. Li a obra porque ele faz uma análise. É a tese de doutorado dele, né? Então, assim, aí eu li. E ele não perguntou nada da porcaria do livro. Pô, o que eu sabia não perguntou, né? Mas a gente... Obviamente, ele me perguntou várias questões que o livro me ajudou. Assim, só que aquela coisa que só ele falou, ele não perguntou. Entendi. Então acontece, você tem que estudar a banca. Todo mundo que vai fazer uma prova oral, né, que ele vai fazer a pergunta de algo que ele defendeu ali durante 4 anos. E ele foi um examinador muito sério na questão. Ele era o examinador da prova. Então, na prova subjetiva, ele colocou uma questão que eu fui contra o que ele defende, porque ele tinha uma manifestação numa ação do Supremo sobre aborto. Eu fiz uma resposta contrária ao entendimento dele. E ele me deu uma nota muito boa. Eu fui aprovado com uma nota muito boa, porque eu usei uma argumentação que não era equivocada. E ele não achou, certamente ele não se viu o dono da razão e me deu uma nota. Enfim. Tu estudou o cara antes? Porque eu fiz uma... Não, toda vez que você vai para um concurso de segunda fase, é aconselhável você saber de quem que você está fazendo prova, porque ele vai ter um filtro, ele vai ter uma linha de raciocínio. Claro, quando a gente faz concurso, por exemplo, Ministério Público, você não pode chegar num concurso de Ministério Público com a conduta de advogado. Você não pode chegar lá, ai, tadinho do cidadão aqui. Não esquece. Lá fora. Você não pode chegar numa prova de Ministério Público agindo como um advogado privado. Você tem que ter uma visão de Ministério Público. Assim como você não pode chegar num concurso de Defensoria Pública com viés de promotor de justiça querendo ferrar todo mundo. Né? Você tem que saber o forró que você vai dançar, né? Você tem que saber qual a música que toca. E aí você vai escolher... Cada um tem sua função ali, né? E a forma de atuação. Um defensor, ele tem que ter teses pró-defesa. Um órgão acusador, o Ministério Público Promotor de Justiça, claro, não é vingança, não é, mas ele vai ter um ponto de vista mais rigoroso, porque senão não funciona. Promotor garantista. Sim. É comum? O garantismo, ele, na minha opinião, ele é mal explicado. Sim, porque né, o senso comum já é de aplicar pejorativamente. Pois é. Esse é o problema, porque o garantismo, assim como a doutrina italiana, que é de onde isso veio,
e está vivo ainda, o autor que mais fala sobre isso, ele não defende esse garantismo que muitos advogados defendem no Brasil. É equivocado essa forma de defesa como fazem. Tem um professor que fala muito sobre isso, e ele fala num garantismo integral. Você não pode olhar só o autor do crime, você tem que olhar a vítima, você tem que olhar a sociedade. Então, eu sou um crítico da forma como se interpreta a legislação penal no Brasil, porque eles só olham para o autor do crime. Eles não olham para a sociedade, eles não olham para os reflexos da prática criminosa. Agora, vindo para cá, uma aluna fez um comentário sobre um professor que simploriamente disse que a culpa da criminalidade no Brasil está relacionada ao excesso de presos. Ele a acha culpa da criminalidade. é porque prende demais. Aí ele falou assim, olha, como a gente prende muito, a criminalidade tende a aumentar. Como Aí, assim? pois é, tá aqui. Eu falei, nada a ver isso aí. Aí e ainda mais, ele, no outro texto, ele falou assim, se nós dessemos educação para essa pessoa, ela não praticaria crimes. Não é bem assim. O problema não é resolvido assim. É. E na verdade, aí a gente escuta muitas O vezes, negócio é que olha, a educação é um negócio muito a longo prazo, né? A gente precisa de algo para resolver o problema de hoje. é inegável que a educação ajuda as pessoas não entrarem no mundo do crime, mas não Quando resolve. fala de educação, a conversa entra para uma abstração tão grande, né? Uma utopia que a gente, beleza, a gente acredita, provavelmente todas as pessoas acreditam, pelo menos a maioria, que a educação ela tem, né? Vai trazer bons impactos para a sociedade. Mas, cara, é uma outra sociedade. Se tu começar a educar hoje, vai, né? Os Eu- efeitos são bem longo Eu prazo. acredito, assim, digamos, tô no crime há alguns anos e hoje eu escuto muita gente dizendo o seguinte: o Brasil prende muito, o Brasil pune muito. E aí, quando o ministro Barroso do Supremo, eu vou colocar um jovem traficante na cadeia e esse jovem traficante vai se tornar um traficante experiente, porque ele lá dentro ele vai aprender. Não tem nada mais falso do que isso. Não tem nada mais falso do que isso. O que nós temos, e isso é demonstrado. Se você tem uma legislação penal que ela é efetiva e que ela pune eficazmente, ela cria na sociedade o respeito àquela regra. Tem um efeito Ela inibidor ali, imediato. Fato. Né? Isso a gente estuda no direito penal, a gente estuda isso nos efeitos da pena, mas a gente estuda isso em teoria. Uhum. E hoje você só escuta falar de ressocialização. É. Vamos ressocializar. O que é uma tremenda mentira. É falso falar em ressocialização. E por que é falso? Por que é falso? A escola falhou porque a escola não deu educação. Não vou nem dizer escola, a família, que é o primeiro local onde aquela pessoa deveria ter tido estrutura. Então a família falhou. A escola falhou. Para quem professa alguma fé, a igreja também falhou, porque não conseguiu. Sim, com toda a razão. Aí você tem todos esses núcleos sociais que falharam. Você acha mesmo que um condenado numa prisão vai ser reeducado? Se ele tem uma vida de... Não, e mais. Agora vamos lá. Tivemos um caso famoso aí, lá do médium lá, como é que é o nome dele? Aquele lá de Abadiânia. João de Deus? João de Deus. João de Deus. Milionário, rico, idoso, estuprou diversas mulheres. Te pergunto. Surgiram muitos casos. Muitos. Aí eu te pergunto, para quê? Qual a utilidade da pena para esse cidadão? Reeducá-lo? É reeducar esse cidadão aí? Idoso. Vamos lá. Nós temos agora, vamos falar da política aqui, nós temos diversos políticos que foram condenados por desvios de verbas públicas. Ricos, até porque roubaram muito, mas ricos, milionários, bem educados. Bem educados. Vou reeducar, eu vou ressocializar esse tipo de cidadão? Por isso que eu digo que isso é uma falácia, porque a pena ela não deve ter como primeira finalidade ressocializar alguém, porque não é essa a finalidade da pena. A finalidade da pena, basicamente é você tem que receber algo porque você transgrediu uma regra, você tem que obedecer regras. A partir do momento em que você estabelece limites, e esses limites são observados, você tem um contra-estímulo, onde você passa a respeitar aquela regra, e esse efeito de respeitar gera uma expectativa de que a lei vale. Isso aqui funciona. No Brasil, a lei não vale. Por isso é que você tem aqui pandemia. Eu vejo as pessoas discutindo pandemia, eu fico rindo. Porque se você tivesse colocado, vamos supor que o presidente não fosse o que está e fosse um outro que fala assim, lockdown para todo mundo, vocês não vão sair de casa.
Aí você, que é um revoltado, eu vou sair. E aí você sai. Qual crime que você cometeria? Tá lá no Código Penal, artigo 268, você está descumprindo uma medida sanitária para disseminar. A pena é um lixo. A pena permite que você vá na delegacia, é um crime que será processado no juizado especial criminal, você vai ser preso, chega na delegacia, assina um termo e vai para casa. Aí daqui a um tempo eles vão te chamar numa audiência e falar assim, fulano, você quer prestar um serviçozinho ali ou pagar uma cesta básica? Quero. Essa é a punição para esse crime. Te pergunto, funciona? Quem respeita essa regra? Não seria respeitada. Nós não temos, no Brasil a cultura deixa que eu resolvo aqui, é o jeitinho, não funciona. E sem contar que para isso, para chegar nessa cesta básica, fique tranquilo, vai demorar um tempo. Aqui a lei penal é feita para não funcionar. Então, a lei no Brasil ela não vale. Igual hoje eu vi lá, manchete, o Supremo vai instaurar inquérito para apurar a prevaricação do presidente. Eu tô rindo. É crime de menor potencial ofensivo. Cabe uma transação penal. Ele acorda e fala que vai pagar uma cesta básica, tem enterrado aqui lá. Ele não precisa nem de admitir a culpa. É porque ele não precisa admitir a fato político, né? Mas aí mais do que... Mas isso que é risível, porque quando você coloca esse fato político como algo relevante, você está vendendo para a sociedade que isso é importante. E é um nada, porque ele não tem nenhuma consequência na vida dele. Se ele chegar, o procurador-geral, eu quero fazer um acordo. Esse acordo não importa em confissão de culpa, não importa em julgamento, não serve para reincidência, não serve para nada. Ele fala assim, vou pagar 100 cestas básicas, fechei? Paga fácil. Ele vai lá e paga e morreu o assunto. A parte penal tá jogada fora. Aí sobra a parte política, que vai ser outra história. Então, o que eu te digo se nós tivéssemos uma lei, e eu não tô aqui pregando que você tem que dar cadeia para crimes de pequeno potencial ofensivo. Não é isso não. O que eu acho que seria razoável é que isso fosse feito de forma rápida. Viu aquele cidadão que deu um tapa no rosto do Macron, presidente da França? Sim. Você chegou a ver aquele caso? Sim. Você viu que o cidadão deu um tapa na cara dele, parece que numa sexta-feira, eu não me recordo o dia, mas 4 dias depois, ele já tinha sido processado e condenado a 4 meses de prisão? Caramba. Na verdade, foram 18 meses. Ele foi condenado a 18 meses e suspenderam parte da pena e ele ficou com a pena remanescente lá, que acabou sendo substituída, mas 4 dias. Eu pensei, se fosse no Brasil... Amigo, põe 2 anos aí e olhe que se brincar não dá, assim, seria uma injúria real, que é um crime que a pena também é uma porcariazinha, que daria a mesma coisa, uma cesta básica daqui a alguns anos. É isso que é feito para não funcionar. O nosso sistema penal é feito para não funcionar. E aí, quando você tem um sistema penal que não funciona, você tem esse pessoal corrupção, você tem todas as áreas que deveriam funcionar. Tem um incentivo pela não punibilidade no final do negócio. Porque não dá nada. E com bons advogados aí que não... Bons advogados... Eu tenho uma opinião, não vou nem dizer, mas aí que não vai dar. Mas é uma equação difícil de resolver, porque a gente também vê um judiciário que tem um volume muito grande de ações. Não, o nosso sistema jurídico brasileiro, de uma forma geral, ele é muito demandado. Olha só, na Justiça do Trabalho, essa última reforma que o ex-presidente Temer... O presidente Temer fez uma reforma trabalhista em que foram várias mudanças, mas uma em especial provocou um estrago na Justiça do Trabalho, que foi a questão dos honorários advocatícios. Eles permitiram aí, nessa reforma legislativa, que a parte autora seja condenada a pagar o ônus, da sucumbência. Isso aí desincentivar a judicialização. Aí, o dado que interessa é o Brasil, sozinho, tinha mais do que todos os outros países do planeta em número de ações trabalhistas. Agora eu te pergunto, o Brasil... Só trabalhistas? Não, se você pegar as ações trabalhistas do Brasil, sozinho, era maior do que todos os outros países do mundo somadas. Caramba. Aí você pensa, nós temos aí 220 milhões. Só na China tem tudo bem, na China não sai de base, mas vamos lá. Nós temos 7 não dá pra falar de... Se bem que lá tem uma justiça do trabalho, tem regras de trabalho, por incrível que pareça. Tem. Mas são 7,6 bilhões de habitantes no planeta demandam menos as suas justiças trabalhistas do que aqui. Então você vê que tinha algo errado. E aí já melhorou um pouco esse aspecto da justiça trabalhista. No penal,
E aí, é a minha Mas percepção. a medida do Temer, tu viu como positiva ou negativa? Eu vi como positivo. Positivo. Para mim, a reforma foi muito boa. As pessoas falam mal dessa questão de tirar, não é tirar, não retirou direitos, né? Deu uma flexibilizada em algumas áreas. A gente vive reclamando aí, a nossa síndrome de vira-lata, falar mal do Brasil, Uhum. mas eles não olham as legislações dos outros países. Férias de 30 dias são poucos países no mundo que tem. É, então, assim, eu acho que a gente deveria ter um Estado menos pesado para que a gente conseguisse formalizar mais. A formalidade é benéfica. Você ter uma seguridade social no momento de dificuldade, para mim, é importantíssimo. Eu penso muito nisso. Nunca precisei, graças a Deus, até hoje, mas já vi pessoas com sérias dificuldades porque não tem um amparo de uma seguridade social, porque não contribui, porque é caro. Muito, É né? muito fora da realidade. E aí, eu estava te falando, no direito penal, a gente tem um movimento muito grande. A gente tem uma prática de crime muito grande. E aí, volta naquele assunto. Na minha opinião, o principal móvel da prática de crimes é a impunidade. É você saber que se praticar um crime, você não vai ter uma punição. Isso é uma engrenagem gigantesca. Não é um negócio simples. Mas eu te falo lá no Recanto das Emas, que é onde eu estou desde 2016. Eu fiz uma dissertação de mestrado, Um quando eu fiz lugar meu bom, mestrado, Recanto da Zema, né? estudando uma questão a respeito de prisões. E olha só como as coisas funcionaram lá no Recanto. Nós fizemos um trabalho, nós somos quatro promotores, éramos, né, quatro Uhum. promotores do mesmo concurso público. Nós passamos no mesmo concurso, nós éramos amigos e nós titularizamos lá no Recanto das Emas. E a gente conversou com o delegado. Falou, ó, a gente vai fazer um trabalho aqui, vamos ser objetivo. Aquilo que tiver indício de Não traz autoria, qualquer coisa. materialidade, a gente vai tocar. O que não tem, a gente vai arquivar. Porque a gente tinha cada promotoria com 300 inquéritos. 400 em cada promotoria. Falou, a gente não vai. E a delegacia instaurando 20 mil ocorrências ano. A gente não adianta porque não vai ter. Então, o que não tem, a gente vai arquivar e o que tem, a gente vai denunciar. E aí a gente fez um trabalho de limpar aquilo lá, de sanear. E nós prendemos em 2017 135 pessoas. Estou falando só do roubo, tá? Uhum. 135 pessoas que eram autores de roubos. Em 2017, nós tivemos, se não me fala, eu tenho isso na dissertação, mas eu acho que o número é esse. Nós tivemos 3 O mil. recorte de vocês do trabalho foi o roubo. Não, minha dissertação eu fiz vários, mas o roubo foi os números que eu me recordo. Uhum. Tudo caiu, o homicídio caiu, o roubo caiu, Entendi. mas o roubo nós saímos de 3.500 roubos em 2017 para 1.800 em 2018. Ou seja, nós diminuímos pela metade o número de roubos, prendendo 135 pessoas. Aí as pessoas falam, mas prender não resolve. Resolve? Olha como não. Claro que resolve. Claro que resolve. Tenho dados. O problema da prisão e que muitos alegam, olha, você vai prender, o ministro Barroso fala, você vai prender e ele vai virar um profissional do crime. É um equívoco que a nossa legislação já prevê que o condenado cumpra penas em áreas respectivas. Por exemplo, você não vai misturar um estuprador com um cidadão que praticou estelionato. A legislação já prevê que tenham penas mas a legislação não é cumprida no Brasil para nada, inclusive para isso. A gente, óbvio, que eu sou um defensor de que a pena seja cumprida com dignidade, com respeito aos direitos do preso, que estão na nossa lei de execuções penais, óbvio. Isso é um fato. Também não é respeitado. Mas, meu amigo, se o cidadão praticou um crime e se você o pune devidamente, não tenha dúvida que essa pessoa, ela ficando fora da sociedade um tempo, ela ajuda a não estar. Porque os crimes são praticados pelas mesmas pessoas. Quem está no crime reincide, a incidência é altíssima. Então, aí. Casa do Lázaro, o último, mostra bem isso, né? Mostra, o cidadão. Já tinha cometido vários crimes, foi solto, tem saidinha, mais crimes. E aí, a nossa legislação ela é benéfica a isso. Eu tive a curiosidade de procurar saber, e aí, não fui em livros, quem me falou isso aí foi um professor que eu respeito muito. E eu perguntei para ele assim, pô, nossa legislação penal, agora ela foi alterada pelo pacote anticrime, mas ela trazia uma fração de progressão de regime de cumprimento de pena. E aí, a gente sabe que o preso ele é condenado, se fixado um regime fechado, ele vai para uma penitenciária, um órgão de segurança máxima. E a lei falava, se você cumprir 1/6 da pena, você progride de regime. Isso aí foi o que iniciou o nosso Código Penal. E aí, eu te pergunto, por que 1/6?
De onde veio esse um sexto? Qual a razão de ser desse um sexto? E aí um professor, aí ele deve ter estudado isso para fazer essa afirmação, mas eu acredito nele, ele disse assim, foi simplesmente a taxa de entrada de presos no sistema. O sistema foi feito para funcionar, então um sexto era aquilo que a gente tinha de movimento. De espaço? Então eu tenho que tirar um sexto de tempo em tempo para eu colocar outro no lugar dele. Cara. Então, assim, um chute. A pena não foi, ela não foi calculada assim, eu não vou, regime fechado, um sexto. Se eu cumprir um sexto da pena, eu posso ir por semi-aberto. Que já é uma outra excrescência. Quer dizer, para mim, regime é assim, ou você tá preso ou você tá solto. No Brasil, nós temos o chove no molho. Tô na chuva, tô no seco. Já tá. Tudo. Enfim, é um chute para o sistema funcionar. E aí, mais uma vez, é uma percepção que eu tenho. Se você tem uma pena para um crime grave, por exemplo, matar alguém, a pena do crime de homicídio desde 1940, ela era, para homicídio qualificado, de 12 a 30 anos. Imagina alguém pega uma pena de 12 anos e cumprir um sexto. Acabou 2 anos preso. E vai pro... E já saiu para semiaberto. Hoje isso mudou. A lei de crimes hediondos, a Constituição criou uma possibilidade de trazer uma sanção mais grave. Aquela filha daquela global famosa lá da Glória Pérez. Glória Pérez faleceu. Ela fez uma campanha muito forte. O Congresso aprovou a lei de crimes hediondos, restringiu, julgou inconstitucional, veio outra lei. Hoje o crime hediondo tem uma fração diferenciada. Agora o pacote anticrime alterou de novo esse critério, né? Mexeu de novo. Mas enfim. Tu gostou do pacote da alteração? Dessa parte específica tá ali da na pena, ponta, né? Tá. Você acredita que saiu coisa errada lá? Os caras fizeram sem lei. As consequências foram piores do que os benefícios no primeiro momento. Uhum. No futuro eu acredito que vai ficar melhor. Mas beneficiou o pessoal que já tinha praticado o crime. Nossa, anterior. É porque é bem técnico para explicar, não vou nem perder o tempo porque é complicado de especificar, mas o que interessa é, eles criaram um conceito de reincidência no pacote anticrime que não vale para os crimes anteriores. E aí o pessoal que ia cumprir, por exemplo, 60% vai sair com 40% agora. Então, assim, ficou mais benéfico. Mas isso para uma parcela da população carcerária, não é toda. Mas no geral foi boa, no geral eu gostei. Dessa parte, porque tem muita coisa que não deveria, que os membros do Congresso Nacional, a Cor de Não Persecução, que legislam em causa própria, fizeram passar um caminhão de medidas imorais, para não falar muito mal. O que exatamente que tu vai considerar como imoral dentro do... Porque sim, eu vejo que há uma discussão muito grande em torno do acordo de não persecução penal, né? Eu até acho que o acordo de não persecução penal foi uma boa medida, mas faltou, né? Havia uma proposta um pouco mais adiantada. Nos Estados Unidos, existe uma forma de resolução de conflitos penais. Interessantíssimo isso aí. Lá, você já deve ter visto em filme, todo mundo já viu, eles fazem acordos. Sim, é muito comum. Os americanos fazem. Só que esse acordo, plea bargain, que é um acordo de culpa, traduzindo, é um acordo em que o cidadão admite a culpa e ele é condenado. Ele é condenado, o juiz caneta ele é condenado, ou seja, ele não é mais primário. E ele já sai com uma pena. No Brasil, estava no Código de Processo Penal. De culpa, né? Aqui no Brasil, o acordo de não persecução penal é uma jabuticaba. É um acordo. Só existe aqui. Eles pegaram a nossa transação penal e elas teceram. É uma medida para tentar aliviar a pressão sobre prender as pessoas, sobre aumentar a massa carcerária. Porque o acordo de não persecução penal ô fulano, você tem que confessar, beleza? Ele confessa, ele conta a história. Aí ele confessa, a gente faz aquele acordo tal, e vou propor para ele algumas condições. Mas aquela confissão, embora ele tenha admitido o fato, a sentença, não é sentença, né? A decisão do juiz que homologa esse acordo, ela não é condenatória. Ela não tem nenhuma eficácia condenatória. Se ele praticar um novo crime... Não fica nenhum registro. Ele é primário. É primário, assim. Aí, na minha opinião, bastava alterar a legislação para isso. Olha, tudo bem, ele não vai ter direito a um outro acordo. A lei prevê, em 5 anos, ele não pode receber um outro acordo de não persecução penal. É um a cada 5 anos. Mas isso, para mim, é barato. Na minha concepção, o cidadão que confessou um crime, mesmo que não dê a carga condenatória... Mas fica a reincidência. Fica a reincidência. E mais. O mais grave. Nos Estados Unidos, o acordo permite que ele vá cumprir uma pena privativa. Ele pode ser preso
preso e por uma cadeia. Mesmo Aqui, com acordo. aqui o acordo, não, é por meio de um acordo. Uhum. O acordo é uma lógico, sentença. Agora aqui, ele faz um acordo e todas as penas, a mais pesada é uma prestação de serviço à comunidade. Mas é porque as outras pagam uma cestinha básica. Ou seja, eu não posso nem restringir a liberdade. E eu posso praticar crimes graves, hein? Eu posso praticar crimes graves, que eu digo, por exemplo, o seguinte... nós temos aí no Recanto das Emas um cidadão que praticou diversos estelionatos num contexto único de fato lá. Ele deu Estelionato é um crime bom que o pessoal fala, né? bom demais. E aí o cara, você vê assim, tudo bem. Aí você vai, mas dependendo do contexto, o promotor não é obrigado a oferecer, não, verdade. Eu vou fazer um filtro daquilo que me atende ou não. Mas em tese, legalmente eu posso oferecer um acordo para essa pessoa. Sim. E esse acordo não pode acarretar de forma alguma a sua privação da sua liberdade. Maravilha. Então, na minha concepção, é uma legislação que, não vou dizer que ela é ruim, porque ela ajuda. Então o estelionato ficou melhor ainda. Não é só estelionato, não. Todos os crimes de porque antes o estelionato já tinha uma pena pequena, então se tu fosse um bom estelionatário, tu podia... Não, eu nunca fui vítima de estelionato, mas eu já tive amigos que foram vítimas de estelionatos e assim, é risível, porque o estelionato a pena mínima é de 1 ano. Sim. 1 ano é uma cabe... quarta, né? 1 ano, é 1/4. 1 ano cabe sursi do processo. Sim. Antes de ter o acordo de não persecução penal, né? Porque esses casos são antigos. Agora cabe o acordo, então você não precisa nem ter ação penal. Mas se eu oferecer a denúncia, cabe sursi da pena. Cabe sursi da pena, ou seja, o sursi suspendo o processo e fixa condições. Quais são as condições? As mesmas do acordo de não persecução penal. É pagar uma cesta básica, é prestação civil, é a mesma coisa. Então a nossa legislação penal, ela é uma coxa de retalhos que serve para não responsabilizar penalmente as pessoas. Eu acho que deveria de fato continuar com benefícios assim, que não encarcerem. Só que para mim isso tinha que ser rápido, porque a gente perde um tempo e um dinheiro grosso para nada. Se você tivesse uma legislação que falasse assim, nós temos audiência de custódia. Sim, imediata, ali, Eu brinco 24 que horas após a... Eu digo que a audiência de custódia prisão. é o saque do bandido, o sistema de atendimento ao consumidor do bandido. O cidadão é preso. Aí ele chega lá, é piada isso aqui. Aí ele chega lá, ele é preso. Chega lá, o juiz, fulano, a polícia te tratou bem? O senhor tá inteirinho aí? Alguma coisa a reclamar da polícia? O juiz não pode perguntar sobre o fato. Existe um negócio desse? Não pode. Não pode. Por quê? Porque a lei não autoriza. Ele tem que saber se o cara teve o direito de... Deixa eu te perguntar. Você já teve algum acidente que você precisou de algum atendimento hospitalar público e foi mal atendido e você tinha para quem reclamar? Um juiz, um promotor, um defensor lá? As 3 melhores carreiras do serviço público. Te escutando. Foi bem atendido. É brincadeira isso. E outra, não serve para nada. Só para saber se ele tem que ter. Porque assim, a utilidade processual é 0. E tu coloca um juiz só para fazer o negócio. Tem plantão. Eu tô no plantão, final do ano. Dia 24 de dezembro estarei lá no plantão. Mas tá ficando o juiz e o juiz, um promotor e um defensor público. São 3. E na verdade são 2, porque é muita gente presa, né? Então, não fica a presença de quem fez a prisão, né? Não, os agentes policiais que efetuaram a prisão não tem que ir lá, não. Eles simplesmente... É porque seria mais um funcionário público Não tem. Os presos, eles são conduzidos por policiais. Não os mesmos, mas vai ter uma equipe gigantesca. Não, tem um bloco na Polícia Civil ali no final da... Cara, é um gasto muito grande, né? Você não tá entendendo. É feito para não funcionar. Aí, eu vou te falar. Se você pudesse mudar a lei, o que você faria? Meu amigo, a gente vai ter uma audiência de custódia, aonde o promotor oferece uma ação penal oralmente, você já tem prisão em flagrante, é beijo na batom na cueca. É batom na cueca. Você vai chegar com o pessoal ali, você tá lá, você tá... E vou dizer mais. Hoje, seria fácil, barato, de você colocar um aparelho celular num pedestal, filma o policial falando o que ele viu, filma a testemunha que foi vítima falando o que ela viu, reduz a termo uma ata daquelas oitivas e manda para audiência de custódia. O juiz vai olhar aquela ata, se ele quiser, ele assiste os vídeos que gravam os depoimentos, que na maioria dos crimes são roubo, furto, tráfico. Que é a maior incidência, né? É o que mais... É tudo porcaria, tudo coisa que a gente sabe como é que vai funcionar. A maioria. É óbvio que se tivesse uma complexidade maior, naquele momento, talvez não dê, mas flagrante é flagrante, é batom na cueca. Sim. Então, chega ali o juiz, fulano, você praticou isso aqui assim, 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 o promotor faz a acusação oral, não precisa de formalidade,
o defensor, meu amigo, isso aqui é verdade, porque na maioria das vezes, 99,99% dos flagrantes, é verdade o fato. O que pode acontecer, e eu não sejamos inocentes, pode ser que aconteça alguma ilegalidade na condução daquele flagrante. Só que isso você não precisa de grandes teorias. Você vai conversar com o cidadão e ele vai dizer o que aconteceu. E o próprio defensor, se perceber que tem alguma questão que possa trazer nulidade, fala, não, doutor, aqui tem um caso assim, assim, assim. E se tiver, a gente não faz um julgamento, a gente espera, vamos investigar isso aqui então. Vou te dar um exemplo. Agora tem uma jurisprudência que o policial não pode entrar na casa do traficante de drogas sem que haja uma demonstração que realmente ele trafica drogas. O que Não que pode. seria Não, essa demonstração? meu amigo. Às vezes a lei coloca algumas coisas que E não, na isso prática... não é lei, isso é jurisprudência. Isso é o nosso poder judiciário ajudando a criminalidade. Então, a decisão fala, ó, você não pode entrar com qualquer notícia. E se a pessoa autorizar, veja, tem decisão judicial nesse sentido. E se a pessoa autorizar, o policial vai ter que gravar. Você autoriza entrar na sua casa? Olha só. Muito Senão, bom. então, aí, tá desse jeito agora. Mas vamos lá, se o policial meteu o pé na porta, sentiu cheio de maconha lá, o pavô entrou e prendeu, essa entrada na casa ela é ilegal. Então a prova seria ilícita e essa pessoa não poderia ser condenada. Tudo bem, basta ela falar isso. Basta que a gente faça as coisas de forma correta, mas se você não tem nenhum elemento de impugnação, e geralmente não tem, como eu te falei, a maioria dos furtos, roubos que acontecem, que são os carros-chefes, meu amigo, você perdeu o Playboy, me dá seu celular. Aham. Então você já sabe que o cara vai falar o quê? Foi preso com seu celular, o que ele vai contar? Não, peguei mesmo. Ou Não, então, cara, não, eu comprei ali. no- pois é, mas assim, mas aí o juiz vai apreciar aquele fato, aquela mesma argumentação lá na frente, mas é aquilo. Então ele pode dar uma sentença na hora ali e resolver um problema que em vez de você ter todo um trâmite, que demora anos, que vai... Não, você resolveria na hora. Bastava você, em vez de colocar esse bando de juízes que fica tudo, você colocasse uma central um pouquinho mais densa de juízes que Mas que ficam já na- resolve muita coisa. na hora. Não, resolveria tudo. 99%, 95% sem erro. 95% resolveria ali. E hoje o promotor ele acompanha a audiência de custódia? Sim. Ele tem alguma função específica ou ele... Não, o promotor ele é fiscal da aplicação correta da lei. E quando a prisão em flagrante ela é realizada e chega a comunicação, o promotor também checa se aquilo está certo ou se não está certo. E se ele entender que há caso, por exemplo, de conversão do flagrante em prisão preventiva, ele pede. Se ele entender que não, ele pede para o juiz saltar e o juiz vai concordar ou não. Então o Ministério Público ele está sempre nesse aspecto de fiscalizar a correta aplicação da norma. No caso penal também. E, obviamente, promover as medidas que ele entender cabíveis, né? Mas funciona. O que eu acho equivocado é o dispêndio de altas quantias de verba para manter esse sistema que não serve para nada. Serve, como eu te falei, o saque do bandido. Tá ruim isso aqui, melhor, mas não serve para nada. A prova não produz prova, não serve para nada. Meu Deus. A prática é perversa em alguns sentidos do negócio, né? E, cara, uma coisa, não, tu atua na promotoria com o tribunal do júri. E aí, tribunal do júri é a paixão de muita gente, principalmente ali, né, de quem é advogado e gosta de criminal, né? Vê o tribunal do júri como o ápice, né, do exercício da advocacia e a galera que atua também no serviço público vê, né, tem essa paixão inteira pelo tribunal do júri. E eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência de júri. Você tem 9 anos já atuando nessa trincheira, né? Pequeno intervalo de 6 meses na violência doméstica e o resto... Menos de 6 meses, foram 4 meses. Tô vendo que essa violência doméstica foi tua decepção ali. Não é bem decepção. Mas aí você está falando do júri, assim, o Ministério Público vai ter concurso agora, final de semana, inclusive eu vou estar auxiliando o pessoal na aplicação das provas. Quando você escolhe o Ministério Público e ingressa no concurso, cada Ministério Público tem uma forma de se estruturar. Uhum. Aqui em Brasília, a gente tem de certa forma, digamos assim, uma especialização. Legal. Como é que funciona isso? É a mesma coisa das varas. Por exemplo, eu sou de Unai, Minas. Lá em Unai, hoje especializou um pouco mais, mas há uns anos atrás eu tinha um juiz. Esse juiz era o juiz penal, civil, ambiental, administrativo, eleitoral. Todas as causas estavam com ele. Ele é um juiz universal. E o promotor que atuava lá também era um promotor universal. Ele fazia de tudo. Cara, E ainda é assim em diversos estados e em diversos municípios que são pequenos, que não têm uma estrutura muito grande.
É normal. A nossa Constituição autoriza, por exemplo, a delegação de funções federais e trabalhistas para juiz dos estados. Eu lembro que o juiz do trabalho, quando eu era criança, tem muitos anos isso, era o juiz de Minas. Hoje já tem um juiz do trabalho lá, tem um juiz do trabalho, mas antigamente era o juiz. Aqui em Brasília isso sempre foi, pelo menos, né, desde quando eu conheço, tudo. já foi mais dividido. Então aqui em Brasília, eu tenho um juiz, que é só júri. Eu tenho um juiz que é só violência doméstica. Eu tenho um juiz que é só civil. E às vezes o juiz civil, eu tenho um juiz só de família. Eu tenho um juiz só de sucessões. Não, maravilha isso. Veja, tem especializações. E o Ministério Público atua em tudo. Então, a depender da organização judiciária, o Ministério Público se amolda. Então, quando a gente entra no Ministério Público, eu posso escolher diversas áreas para trabalhar. Uhum. Aquela que eu achar que eu tenho mais afinidade, e claro, respeitando a antiguidade do concurso e na carreira, né? A gente trabalha inicialmente com a nota do concurso. Vale. Depois a nota do concurso passa a ser antiguidade. Hoje é antiguidade. Uhum. Porque a nota do concurso só vale entre né? a equipe. Uhum. Entrou. Aí quando eu recebi minha matrícula é 173. Então eu tenho. Aí o pessoal que é mais antigo do que eu, tem uma matrícula mais nova, né? Então eu tenho uma classificação. Agora, quando passa para o concurso seguinte, vai vir a mesma coisa. Entrou, coloca uma ordem da carreira. Uhum. E aí é tempo de casa. E o tempo de casa é que vai contar. Bom, e aí eu escolhi o júri, primeiro, é o mais desafiador, é o que, assim, na minha opinião, é o mais difícil, é o mais complicado. Era o que ninguém gosta, porque é justamente por isso, né? Dá mais trabalho, você tem as audiências são bem extensas. O júri tem hora para começar, para acabar nunca tem. Então é algo que muita gente corre, muita gente não se interessa. E algumas áreas eu não tenho afinidade, assim, eu digo afinidade a não gostar. Por exemplo, poxa, me coloca para trabalhar na vara de falência, por exemplo. Tem um promotor que atua lá. Amigo, é muito especializado, assim. É uma matéria que eu estudei, tive que estudar, obviamente. Conheço, não sou leigo, mas não é uma área que me atrai. Se eu tivesse que atuar ali, eu teria que estudar de novo, teria que voltar a me inteirar dos assuntos. E aí, quando você ingressa no concurso, você vai escolher aquela área que você tem afinidade e você consegue, em algum momento da sua carreira, você consegue especializar e atuar ali. E o júri tem o ponto principal do júri, que isso aí, durante o meu curso de formação, eu soube disso e foi mais um motivo pelo qual eu fui atrás. O júri é a única área de atuação do Ministério Público que a responsabilidade é 90% do promotor. Porque quem condena não é um juiz, são 7 pessoas da sociedade. Sim. Então o seu trabalho está ali. E eu já tive processos em que a família da vítima não acreditava que era possível condenar aquela pessoa, que era um processo difícil, que era um caso em que ele não acreditava e o cidadão foi condenado. E ali, eu já tive vários depoimentos de mães emocionadas, e algumas eu me emocionei junto por causa disso, porque você consegue um resultado que não era o esperado. Bancas de cara de advogados, bons profissionais, que estão fazendo o trabalho deles, não tem problema nenhum nisso. Mas que não levaram, porque exatamente por isso, porque se você faz, óbvio, né? Aí cada um vai ter a sua carga de dedicação. E quando você consegue realmente assim um resultado que não era esperado, aí a gente fica muito feliz. Quando fala que não é esperado, provavelmente as provas não contribuíam tanto Conheço casos na situação. Tem um dos mais pesados, um traficante famoso do Recanto das Emas, famoso, um traficante, era responsável por uma venda numa área grande lá, ganhava muito dinheiro com o tráfico de drogas. Ele mandou matar uma mulher porque essa mulher brigou com o marido e chamou a polícia numa área onde ele vendia drogas. Caraca. E aí ele mandou matar porque quem matou foi os colegas do tráfico dele, ele estava lá do lado. E ele falou assim, se alguém aqui falar que foi eu, morre também. E ele tinha dinheiro, então ele contratou uma banca de advogado muito boa, os advogados que fizeram a defesa dele eram muito boa. E sabe qual era a prova? Única prova, um depoimento de uma pipoqueira que viu, falou pra polícia e depois voltou atrás. Nossa. Na delegacia, ela foi na delegacia, a polícia conseguiu ouvir essa mulher, essa mulher contou a história, falou, não, quem matou foi assim, 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 assim. E depois ela voltou, não foi mesmo, porque ela foi ameaçada de morte. Ela lógico. teve que mudar. E aí, processualmente falando, raciocina comigo, como é que você vai condenar alguém no plenário, numa prova inquisitorial, que foi desfeita, que ela falou e disse o que ela disse, que em juiz ela negou, em juiz ela foi ouvida e falou, não, falei que não, isso aí é mentira, eu falei isso aí, mas não é isso não.
e foi pronunciado e foi a plenário. Aí você não tem nada a não ser essa fala dessa pessoa. Tu podia alegar essa fala no júri? Assim, a primeira. Hoje, isso é um crime antigo, né? Mas a jurisprudência hoje, ela já caminha no sentido de não permitir a pronúncia se ela não for reproduzida em juízo. Uhum. Então, se fosse talvez hoje... Só que assim, é uma injustiça tremenda, porque depois que o cidadão foi condenado, depois que a gente viu aquilo lá, em outras audiências, eu soube de histórias em que esse caso foi citado. Esse caso foi citado. Porque o que aconteceu? Esse cidadão que era um traficante famoso, ele acabou espalhando histórias que eram outras pessoas. Aí a gente, em audiência, perguntava assim, fulano de tal falou que foi você que matou aquela mulher lá. Aí ele, não, foi ele mesmo que matou, doutor, foi eu não. Aí o cidadão vai e conta, não, foi assim, conta. Aí, mas depois que ele tinha sido condenado. Sim. Aí a verdade veio, e a verdade foi que ele mesmo, ele tinha mandado matar a moça. Mas é aquela verdade que tu consegue extrair ali no corredor, né? Não, depois da condenação, antes ninguém falava nada. Mas tu conseguiu levar essa? Conseguimos levar a plenária e conseguimos que ele fosse condenado. Caramba. E assim, é um processo que a prova era tendo, e aí aquela história. Você conseguiu convencer 7 pessoas. E foi, assim, foi um júri, obrigado, um júri de bate-boca, de você escutar que você está acusando, sem prova, que isso aqui não é prova judicializada, aí você dá uma aula pro jurado, dá para explicar o que é prova. É complicado. Nossa. Mas isso aí é algo que você vê o mérito. E às vezes eu já tive processos em que a prova era pior do que essa. Em que você não tinha um reconhecimento, em que você faltava uma série de... Assim, às vezes um processo que a própria polícia não teve por vontade. Aí um familiar quer comprar aquilo e me procurou, essa outra mãe me procurou e falou, ó, doutor, aconteceu isso. Aí eu, de posse daquela informação de que a mãe sabia, a gente consegue fazer um trabalho melhor para entender melhor e compra a briga. E essa senhora também reconheceu que era um processo que ela não acreditava que fosse dar condenação. Também, esse outro, né? Não foi desse caso que eu te falei por hoje. Mas acontece isso e aí você fica feliz, porque esse trabalho de convencimento, de brigar por uma causa, a gente se sente realizado por isso. Ainda mais que tá fora da curva ali, essa aí com certeza foi bem difícil, tu deve ter deixado os colegas advogados aí bem irritados. Não gostaram. Eu não levo nada pro aspecto pessoal, assim, eu encaro o quebra-pau do júri como algo da carreira, da profissão normal. Do momento, né? Depois que eu termino, mas eu já tive alguns advogados que ficaram magoados comigo. Tem razão a gente é um pouco mais áspero às vezes, né? A gente leva pro lado pessoal e complica. Mas acaba sendo também questão de momento, né? Os ânimos se exaltam ali. Sim, é normal. O embate de ideias, de você... Às vezes você acredita, às vezes a pessoa acredita. Olha só, eu já tive processo. Olha isso. O cidadão era processado por um homicídio. E ele negou esse crime. Ele disse que não foi ele que praticou esse crime todo. Tudo bem. E aí ele foi condenado por esse homicídio. Ele negou e foi condenado. Aí teve um outro crime, esse mesmo réu. Ele respondia por vários homicídios. Teve um outro homicídio em que ele falou pro defensor, ele falou pro defensor que não tinha sido ele que tinha matado. O segundo homicídio. Também negou. Aí ele foi condenado de novo. Só que ele falou pra segurança que eu conduzia, e o segurança me contou depois, ele falou assim, não, esse aí não foi eu não, mas eu tinha praticado outros 3 que não tinha dado nada. Aí tá pela conta... Veja, ele falou que não foi ele, e aí eu briguei pela condenação dele, porque as provas apontavam, e ele disse, não, esse aí não foi eu não. Mas teve uns outros 3 aí que não deu... Os outros 3 que eu me safei foi. Aí você vê. É isso aí, aí veja, no primeiro crime que ele falou que não foi ele, que ele foi condenado, foi ele. Porque ele comentou lá com o advogado, né? Aí esse segundo que ele disse que não era ele, que não foi mesmo, que eu também acredito que não foi, ele disse, não, esse aí não foi eu mesmo não, mas eu pratiquei outros 3 homicídios que não deu em nada, né? Nada. Aí ele falou que tava barato, e saiu rindo, olha só. Não, tranquilo, é o que tava falando, né? Aí... A não punição, ela gera isso. O cara tá rindo dentro do sistema, sendo acusado ali, vai entrar pra um júri e tá... Aí eu vejo, aí o colega lá, que era o advogado, soube disso, né? Ele falou assim, pô, tá vendo? Você foi injusto, não foi ele. Aí eu falei, não, verdade, mas você viu que teve 3 outros homicídios que ele praticou que não deu nada? Então vamos deixar equivalente aí. Cara, até elas por elas. Ficou barato, né? Porque ele matou várias pessoas. Ele era um traficante que matava a concorrência lá.
E matou muita gente. Foi condenado, acho que por 4 homicídios, mas ficaram vários outros que não tinha evidências de que Só foi gente ele. boa. E, cara, e Só. vocês acabam tendo que lidar com essas pessoas. E tu é o acusador, a figura do acusador ali na frente, tu que aponta o dedo na cara É, do traficante e diz assim, cara, foi tu. e é assim mesmo. E como que, assim, tu já sofreu alguma retaliação? Já sofri, assim, não vou dizer que foram ameaças diretas, não foi uma pessoa que chegou e falou, mas a gente já recebi mensagem, já recebi aviso de tomar cuidado, Uhum. mensagens sem nome, hoje eu não vejo tanto, mas pela internet você manda mensagem e tal. Eu cheguei já a acionar a nossa segurança institucional, a gente tem um órgão muito bom de segurança, inclusive tem um número aí que se eu ligar, plantão, qualquer horário, eles socorrem, eles te ajudam. Porque no júri é realmente algo que a gente desperta, obviamente. Claro, tu é a figura principal ali. Assim, nunca tive nada concretizado, graças a Deus, mas eu já tive problemas nesse aspecto. Mas, assim, particularmente, quando eu inicio a minha fala do júri, eu me dirijo, depois de cumprimentar todo mundo, eu me dirijo ao réu. Eu gosto de falar com ele. Ô, vem cá. Não tem nada contra a sua pessoa. Sempre falo, essa é a fala, ó, não tem nada contra a sua pessoa. Eu tô aqui como qualquer outro promotor estaria. O papel que eu faço aqui é de analisar um fato e eu vou trabalhar em cima do que eu tenho aqui, não é porque eu não gosto de você, não. Você é independente. Eu trabalho com o que eu tenho de provas aqui. Vou fazer minha sustentação, você vai ter voz aqui no plenário por esse advogado que você contratou. Quando é a defensoria, eu falo, defensoria é um excelente órgão. E senta o sarrafo nele. Não ofenda a honra, não gosto de É chamar. importante que ele entenda isso. É Entenda, importante que ele mas entenda eu isso. não gosto de ofender a Se ele honra. manda matar a concorrência, esse cara tá aqui. Não, já tive casos interessantes assim. Mas eu não gosto, não ofendo. Tem colegas que ofendem. Ofende. Eu não gosto de ofender a honra. Até no júri a gente tem uma imunidade para injuriar. A Uhum. nossa legislação penal autoriza que eu possa injuriar entre advogados. A parte a gente vai no brinde ali, né? Mas eu não gosto. Eu não gosto de falar mal, de chamar o cara de. Enfim, de qualquer adjetivo pejorativo. Eu trato ele, um ser humano. A lei vai ser aplicada no limite do que a lei autoriza. Eu não quero nem um centímetro a mais. Até porque tem que ser assim mesmo, né? Também a honra dele ali, para mim, pouco importa. Eu quero tirar a liberdade dele num período só. Ajudar ele a se Não ressocializar. vai ressocializar, mas vamos ajudar a sociedade a ficar livre do cidadão aí que não ajuda. Mestre, hoje, a tua visão de quem tá ali dentro, a gente, logicamente, tem muita gente que almeja esse tipo de concurso, né? Um concurso para promotor. Vale a pena ser promotor? Eu sei que tem várias mudanças, a gente de fora começa a observar uma curva de pessoas dizendo que o concurso público não tá tão atrativo quanto já foi, mas como que tá para ser promotor hoje? Olha, agora há pouco eu estava conversando com um colega e a gente falava disso. Quem entrou no Ministério Público há 20 anos atrás tinha um salário líquido mais do que o dobro do que a gente recebe hoje. Então, Líquido mais do que o líquido mais dobro. do que o dobro. O salário do serviço público, ele tem perdido valor assim, por uma série de razões. Eu até não vou defender que o salário deveria ser mais do que o que é, não. Eu acho que a gente é Uhum. bem pago para fazer o que a gente faz. Eu não tenho essa visão corporativa. Eu sou um servidor público que eu critico muito o serviço público. Porque, de fato, tem muita gente que não veste a camisa, que não faz o mínimo, não faz para justificar o salário que recebe. Mas, do meu ponto de vista, o serviço público, principalmente para essas carreiras, eu digo de ponta porque são realmente os concursos mais difíceis. Juiz, delegado, promotor, os procuradores em geral, de fazenda, de município. A área da advocacia, em geral, é muito boa. O salário é muito bom. E hoje, assim, quer queira ou quer não, ainda mais agora, num contexto de pandemia, você tem a sua renda, você tem o seu salário, é algo que motiva, que você tem uma tranquilidade. Uhum. Eu sempre disse, desde sempre, quando eu iniciei minha carreira nos concursos públicos mesmo, eu já sabia que quando você passa num concurso público, você fecha duas portas. A da pobreza e a da riqueza. Você tá preso, você não morre de fome, mas também você não rico, você não fica. Honestamente, não. Então, assim, você tem que ter essa consciência de que você vai criar muros, porque você realmente fica limitado. É claro, você tem todo o direito de querer empreender e fazer outras coisas. Mas, ainda assim,
eu acho que é uma excelente carreira. Uhum. O Ministério Público, assim, hoje eu não trocaria por nenhum outro tipo de emprego, porque a gente tem uma independência funcional, que é a liberdade, a gente fazer o que a gente Essa acha que é liberdade de certo, vocês é que é a algo mesma do juiz. sensacional, né? O juiz também tem, o juiz ninguém decide, ninguém obriga ele a decidir no sentido A ou B. Ele fundamenta e tem que obedecer uma regra. Nós também. Nós temos que ter uma linha de atuação e essa linha de atuação tem que estar dentro da legalidade. A gente não tem um chefe que manda você fazer A ou B, eu tenho um chefe administrativo, me defere férias, não sei o quê, mas não tem um chefe que vai me controla os meus resultados. Uhum. O horário, ainda mais agora, com o processo judicial eletrônico, eu trabalho de manhã, de madrugada, de noite, então eu tenho que dar vazão aos meus Tem processos. que resolver o que vai chegar para ti. Isso. E assim, como eu te falo, é um concurso disputado, é difícil e particularmente sobra vaga, porque é muito complicado chegar no nível que eles exigem. Exigem um Os nível muito concursos alto. estão que nem os de juiz, que sei lá, abre 30 vagas, passa 20 candidatos, ficam 10 vagas remanescentes. Os de promotor No Ministério Público, menos um pouco, porque o Ministério Público, a gente acaba que tem, não sei, candidatos eu acho que tem mais interesse, mas eu acho que as bancas, elas têm um interesse em prover as vagas. Juiz eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Eu não acredito. É incrível um concurso que abre vaga e São Paulo, fica... você deve conhecer o Luciano Persiano, que era professor do Projeção lá de Taguatinga, foi aprovado para juiz em São Paulo. O concurso que o Luciano passou, salvo engano, tinha mais de 300 vagas e não passaram 200. Eu não acredito que o Estado de São Paulo faça um concurso para 20 mil pessoas e não consiga selecionar 300. Assim, porque não quer selecionar, porque tem. É porque eles colocam barreiras. E eu vi lá, eu vi histórias de mulheres que porque eram casadas eles não aprovaram, outras Caramba. porque tinham filhos, assim, histórias esdrúxulas, que óbvio que não é documentado, mas quando você vai ver, foi perguntado se é casada, sou. Ah, tem filho? Tenho. Ah, Não vai. Não vai. Caraca, Cara, que bizarro. é bizarríssimo. A mulherada feminista adora. Já vi coisas estranhíssimas acontecerem. Então, enfim, eles não querem, às vezes, preencher as vagas, mas... E me fala uma coisa, por que tu, em algum momento, tu pensou em advogar também? Nunca. E, ok, mesmo... Hoje tu nunca passou pela tua cabeça, mesmo com toda a tua experiência de júri, né? A gente sabe que júri, a atuação da advocacia dentro do júri, financeiramente é algo bem interessante. Nunca te chamou a atenção? Na verdade, assim, quando você me fez essa pergunta, eu fiz uma resposta temporal à época em que eu me graduei em Direito, isso. Porque eu me graduei em Direito, fiz a prova da ordem, fui aprovado, porque eu pensei, poxa, eu posso fazer isso um dia, né? Eu não tinha sido aprovado no MP ainda, isso foi em 2006. Assim que eu saí da faculdade, primeira prova da ordem que eu fiz, eu tenho lá no diplominha, aquele estidão, que você pode pegar a carteira e tal. Falei, se um dia eu precisar, eu posso advogar. Mas por que eu não fui atrás da advocacia? Porque você entrar, digamos, um lobo solitário nessa pancadaria que tá aí, meu amigo, não dá. Você tem que entrar com alguém que já tem uma certa estrutura. Ou então você esteja preparado para ficar muitos anos remando, fazendo seu nome, até mostrar serviço, até ser conhecido. Então, assim, é uma profissão altamente competitiva na nossa realidade hoje. Eu já era servidor público. Eu já era servidor do judiciário, eu já não podia advogar porque eu era impedido. Então, já tinha um empecilho legal. E eu continuei atrás dos concursos porque, assim, pessoal, eu sempre tive essa noção de que tudo aquilo que só depende de mim eu consigo. E realmente, tudo que dependeu só de mim, se falar assim, é só contigo, né? Então vai. Não vou falar que eu vou correr mais do que o campeão mundial, porque eu sei que eu não vou também. Mas aí, é só para chegar, eu chego. Mas agora você pensar assim, peraí, para eu passar num concurso eu tenho que ler isso aqui 10 vezes? Não, eu vou ler 10, 20, 30. Demora, mas aí, tô estudando 5 anos, então vamos estudar 10. E vai, então nesse aspecto, eu acredito nisso. E aí, a advocacia, ela até passou na minha cabeça advogar há uns anos atrás, eu pensei em fazer um concurso fora do Ministério Público, consultor do Senado Federal e advogado do Senado. Abri um concurso e eu pensei em concorrer. E eu pensei, se eu for aprovado, o servidor do Senado pode advogar. A legislação não impede. Sim. E aí seria maravilhoso, salário excelente, bom, poder advogar. Aí eu pensei, mas aí é um concurso altamente disputado, complicado, e aí eu já estava aprovado no MP, padrão de vida melhor um pouquinho, claro, e eu falei, meu amigo, não quero isso mais não. E acabei não indo. Voltar, igual agora vai ter, acho que tá para sair concurso de novo pro Senado aí.
Vamos dar uma olhada. Se tiver uma área no penal lá, a gente consegue fazer alguma coisa assim. Legal. Mas você quer fazer suas alegações finais aqui pra gente encerrar esse episódio? Acho que deu pra gente aprender muita coisa aqui contigo sobre a tua atuação. Você falou muita coisa interessante, mas a gente faz as tuas alegações finais e aproveita e fala. Não sei se tu tem redes sociais com conteúdo, YouTube, se quiser deixar também, a gente deixa na descrição do episódio, onde tiver, no Spotify, enfim, as redes sociais, tudo que tiver esse episódio a gente consta, mas se quiser falar aí pra gente. Maravilha. Olha, para quem busca concurso público, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Vendia. Mas eu indico que não desistam e façam o seu melhor, o seu máximo. Porque concurso público é disputa e você não vai saber nunca se você é capaz ou não de passar sem dar seu máximo, sem se dedicar ao máximo. Então, dê seu máximo. Te vire, meu amigo. Arruma seu tempo, se organize e dê seu máximo durante um tempo. Não pode ser 1 mês, 2, não, porque não funciona. Preparem para 1 ano e meio, 2 aí. De um mês. E se você fizer o seu máximo e não funcionar, porque não tinha que ser. A maioria das pessoas não conseguem, porque as portas maiores do prazer imediato. Ah, não vou estudar, não, vou dar uma descansada. O prazer é agora. A satisfação é imediata. Essa batalha que você tem que lutar todo dia para colher lá na frente é o que é difícil de se escolher. Então, se persistir, se fizer por onde, se vencer esses limites que a gente, às vezes, a gente que cria, tende a funcionar. Eu não tenho muitas redes sociais, divulgo pouco conteúdo no meu Instagram, mas eu tenho um Instagram, professor Leandro Lara. E nesse Instagram eu até dei um tempo agora, mas eu atualizo com as notícias de evoluções jurisprudenciais, de direito penal, dou algumas dicas de concurso, já fiz alguns videozinhos, até quero movimentar um pouco mais. Mas assim, tem lá as informações, pelo menos básicas. Esse negócio aí, rapaz. Tem canal no YouTube? Não, e eu ainda não criei porque eu sei que dá um trabalhão. Dá um trabalho. Para você fazer o material. Nem o Instagram eu não tô movimentando por causa disso. Mas é porque eu sei que dá trabalho e tempo. Eu tô lecionando em 2 faculdades, estou no Ministério Público, e lá a gente acumula promotorias igual. Estou trabalhando por 2 promotorias agora. Então você toca 2 promotorias, 2 faculdades e outras atividades paralelas, não fica suave. E aí, não sei, mas eu acho que não tem um retorno financeiro também disso aí, então acaba que não é... Deixa pra lá. Vamos devagar, vamos só Mas o participando. que a gente puder constar, a gente vai constar aqui nessa descrição. Agradeço a tua presença, obrigado por ter aceitado de pronto aí, fiz o convite, aceitou fácil. A gente acha isso uma maravilha, é muito bom ter gente com seu gabarito aqui, como você, no nosso podcast. Isso é bom pra gente, é bom pra quem acaba escutando, poder aprender com um profissional que tá aí tanto tempo atuando no júri. Isso não se acha todo dia, né? Você acha todo dia que você acha um promotor pra bater papo, pra ficar escutando como é que é o dia a dia do cara. Pô, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço e estamos às ordens. Obrigado, mestre. Obrigado para você que nos escutou até aqui. Enfim, compartilhe esse episódio com seus amigos aí, curta, comente e essas coisas que você está acostumado a ouvir dos youtubers todos os dias. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.